Fala pessoal, Macite Palpites para mais um dia de palpites esportivos e começamos este domingo, dia 22 de janeiro, com a La Liga, o Campeonato Espanhol, onde temos a equipe do Villarreal enfrentando a equipe do Girona. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Villarreal, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Girona, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No atual momento do Campeonato Espanhol, a equipe do Villarreal é a quinta colocada com 28 pontos ganhos. Já a equipe do Girona é a 11ª colocada com 21 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Villarreal para vencer. Pelo campeonato holandês, temos a equipe do Feyenoord enfrentando a equipe do Ajax. Este jogo que acontecerá às 10h30 da manhã. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Feyenoord, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ajax, ela empatou 2 e venceu 3. No atual momento do campeonato holandês, a equipe do Feyenoord é a primeira colocada com 37 pontos ganhos, já que a equipe do Ajax é a terceira colocada com 32 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Pela Superliga da Grécia, temos a equipe do Lumnikos enfrentando a equipe do AEK. Esse jogo que ocorrerá às 11 horas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lumnikos, ela empatou 1 e perdeu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do AEK, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento do campeonato da Grécia, a equipe do Lumnikos é a 14ª colocada com 8 pontos ganhos. Já a equipe do AEK é a segunda colocada com 41 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, AEK para vencer. Pela Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Manchester City enfrentando a equipe do Wolverhampton. Este jogo que ocorrerá às 11 horas da manhã. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Wolverhampton, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Manchester City é a segunda colocada com 42 pontos ganhos. Já a equipe do Wolverhampton é a 16ª colocada com 17 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: casa, Manchester City para vencer ou partida acima de 2,5. Pela Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Borussia Dortmund enfrentando a equipe do Augsburgo, jogo que ocorrerá às 11h30 da manhã. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Borussia Dortmund, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Augsburgo, ela venceu 2 e perdeu 3. No atual momento do campeonato alemão, a equipe do Borussia Dortmund é a sexta colocada com 25 pontos ganhos. Já a equipe do Augsburgo é a 14ª colocada com 15 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Borussia Dortmund para vencer. Pela primeira divisão da Bélgica, campeonato da Bélgica, temos a equipe do Serraig enfrentando a equipe do Anderlecht. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Serraig, ela perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Anderlecht, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No atual momento do campeonato da Bélgica, a equipe do Serraig é a 18ª colocada com 15 pontos ganhos. Já a equipe do Anderlecht é a 12ª colocada com 24 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Anderlecht para vencer. Pela Liga da Suíça, temos a equipe do Gallen
enfrentando a equipe do Basel, jogo que ocorrerá às 12h30 da tarde. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Galen, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Basel, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No atual momento do Campeonato da Suíça, a equipe do Galen é a terceira colocada com 24 pontos ganhos. Já a equipe do Basel é a quinta colocada com 21 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Superliga da Turquia, temos a equipe do Trabzonspor enfrentando a equipe do Istanbulspor. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Trabzonspor, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Istanbulspor, ela perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. No atual momento do Campeonato Turco, a equipe do Trabzonspor é a sexta colocada com 32 pontos ganhos. Já a equipe do Istanbulspor é a 18ª colocada com 15 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Trabzonspor para vencer. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Arsenal enfrentando a equipe do Manchester United, jogo que ocorrerá às 1h30 da tarde. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arsenal, ela empatou 1 e venceu 4. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester United, ela também empatou 1 e também venceu 4. No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Arsenal é a primeira colocada com 47 pontos ganhos. Já a equipe do Manchester United é a terceira colocada com 39 pontos ganhos. Apesar do favoritismo para o Arsenal, que joga dentro de casa e está vivendo uma belíssima campanha, para essa partida vamos de ambas equipes marcam. La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Barcelona enfrentando a equipe do Getafe, jogo que ocorrerá às 2h30 da tarde. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, ela venceu todas suas 5 partidas. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Getafe, ela venceu 2 e perdeu 3. No atual momento do campeonato espanhol, a equipe do Barcelona é a primeira colocada com 41 pontos ganhos. Já a equipe do Getafe é a 15ª colocada com 17 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: casa, Barcelona para vencer ou partida acima de 2,5. Campeonato italiano, temos a equipe do Spezia enfrentando a equipe do Roma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Spezia, ela empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Roma, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento do campeonato da Itália, a equipe do Spezia é a 15ª colocada com 18 pontos ganhos. Já a equipe do Roma é a sexta colocada com 34 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: fora, Roma para vencer ou partida acima de 1,5. Superliga da Grécia, temos a equipe do Astromitos enfrentando a equipe do Olympiacos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Astromitos, ela empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olympiacos, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento do campeonato da Grécia, a equipe do Astromitos é a 7ª colocada com 23 pontos ganhos. Já a equipe do Olympiacos é a terceira colocada com 38 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: fora, Olympiacos para vencer ou partida acima de 1,5. Campeonato italiano, temos a equipe da Juventus enfrentando a equipe do Atalanta, jogo que ocorrerá às 4h45 da tarde. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Juventus, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atalanta, ela perdeu 1,
empatou 1 e venceu 3. No atual momento do campeonato italiano, a equipe da Juventus é a 10ª colocada com 22 pontos ganhos. Já a equipe do Atalanta é a 5ª colocada com 34 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Ainda continuando na La Liga, no Campeonato Espanhol, temos a equipe do Atlético de Bilbao enfrentando a equipe do Real Madrid. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Bilbao, ela perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Madrid, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento do Campeonato Espanhol, a equipe do Atlético de Bilbao é a 8ª colocada com 26 pontos ganhos. Já a equipe do Real Madrid é a 2ª colocada com 38 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Serag vs Anderlecht, fora, Anderlecht para vencer. Lunicos vs AEK, fora, AEK para vencer. Trabzonspor vs Istambul, casa, Trabzonspor para vencer. Feyenoord vs Ajax, empate fora. Spezia vs Roma, partida acima de 1,5. Atlético de Bilbao vs Real Madrid, empate fora. Villarreal e Girona, casa, Villarreal para vencer.